Apresentação do jornalista Luciano Kleber. Vicente Alegre. Comunicando Nilton Mourão. Bom dia, Luciano Kleber. Bom dia. Hoje é terça-feira, dia 25 de junho de 2019. Estamos iniciando mais uma transmissão online neste momento da Hora da Notícia, transmitido da Rádio Assunção Cearense de Fortaleza, em conexão com o programa De Olho na Cidade, da Paraíso FM de Sobral, sob o comando do comunicador Assis Nascimento, e na mesa de som, o nosso querido Ricardo Gomes está em Sobral e aqui o Adson em Fortaleza. Como sempre, inicio agradecendo aqueles que ajudaram a partilhar o nosso vídeo e a levar a nossa voz nas redes sociais, como a Sandra Cabral, Jesus Alves, Barroso Filho Cipo Molhado, Alexandre Viana, Paulo Roberto Soares Nobre, Henrique Costa, Carlos Henrique Souza, Haroldo Mesquita, Francisco Edivar, Olavo Souza, Dacildo Mourão, grande Dacildo Mourão, e o querido Paulo Regis Porfírio. Um abraço também para quem entrou em contato aqui pelo WhatsApp 9616-1470, como o Juveraldo, o Marques Jordão, lá de São Benedito, o Simão Oliveira, de Sobral, o Francisco Ludiberto e o Alfredo Soeiro, que já me faz uma pergunta logo de início. Bom dia também para Elitan. Ele me pergunta o que é que acha. Há muita, segundo ele, eu não vejo muito isso nas minhas redes sociais, né, porque depende dos seus grupos, né? Então, nas redes sociais do seu Alfredo Soeiro, tem muita gente defendendo, artigo, se não me engano, 142, defendendo intervenção militar, né? Fique com essa consistência, o Congresso não deixa trabalhar. Olha, mas é isso aí, ó, democracia é um negócio que dá muito trabalho mesmo, né? É mais fácil você governar nas ditaduras, você impõe o seu querer, a sua visão de mundo e acabou-se. Na democracia você tem que impor, mas não tem que impor, né? Você tem que impor as ideias, né? Você manda as ideias, o Congresso pode não gostar, se o Congresso tiver maioria e não gostar, pode derrubar, se não tiver maioria, mantém o que está no governo. Assim funciona a democracia. Ontem eu tive um papo muito prazeroso com o nosso querido jornalista, colega jornalista, analista político, centrado, uma visão ampla dos acontecimentos políticos, o Paulo César Noronha, e ele estava chamando a atenção disso que o senhor Alfredo Soeiro chamou, né? Eu estou citando o Paulo César porque, coincidentemente, ontem estava conversando disso. É que a história brasileira sempre foi de rupturas, né? Desde a ancestralidade, né? Desde quando quando proclamamos a República, foi um golpe de Estado, né? Os caras derrubaram o imperador e logo se assumiram como os presidentes, sem voto, sem nada, né? Então ele está dizendo que esses 30 e poucos anos que nós estamos vivendo hoje, que é uma noite, né? É um nada, é um segundo em termos de históricos. Pela primeira vez a gente tem um espaço tão grande sem ruptura democrática. Então vamos acabar com essa história de golpismos, com essa história de intervenção militar, quando nós estamos vivendo, na realidade, é um exercício da democracia. E assim, como a gente deixa de votar quando tem essas rupturas, a gente acaba não aprendendo. Então a gente tem que votar mais, para aprender a votar, para depurar. O Vicente disse que um congresso com o nome de baleia, eu acho até um dizer Vicente com todo carinho, né? É o nome do cara, né? Como muita gente tem o nome de barata, né? Qual é a diferença de barata para baleia, né? É um bicho como um outro qualquer. Acho que barata é até mais nojento. Mas coelho, né? Quantas pessoas? Então não é o nome. Mas o que essas pessoas fazem lá no Congresso? Então, essas pessoas são escolhidas pela sociedade brasileira. Então, essas pessoas vão, pouco a pouco, aprendendo a votar. Vota aqui no Nilton Mourão. Aí o Nilton Mourão, quando chega lá, faz bobagem. Faz coisas que não gostaria que você não gostaria que ele tivesse feito. Na próxima votação, você já não vota mais no Nilton Mourão. Exatamente. Mas como é que você vai aprender? Votando. Enquanto tiver uma pessoa impondo, dizendo é esse, aquele, você não vai aprender. A sociedade brasileira só aprende a escolher escolhendo. Então, é mais e mais escolhas que devem ser colocadas para o cidadão brasileiro. E acabar com essa tradição de rupturas. Nós podemos ter governo disruptura, né? Não de ruptura, mas Bolsonaro eu vejo que é um governo de disruptura. Não é de ruptura, né? Ele não rompeu com nenhuma norma
Foi eleito legitimamente. E assim deve ser encarado. Então, essas pessoas que defendem a intervenção militar também daria vazão e razão aos outros que, eu não votei no Bolsonaro, eu acho que ele não é o meu presidente. É sim. Quando você vota no Bolsonaro ou contra o Bolsonaro, quando você participa do sistema eleitoral, você está legitimando aquele que for escolhido, seja ele do seu agrado ou não. Você participou do sistema e sabe, ao participar do sistema, que será eleito aquele que tiver mais votos. Simples assim, seja do seu agrado ou não. Aí, como o presidente que é eleito não é do meu agrado, aí eu vou agora bradar o artigo 142 de intervenção militar, porque esse governo não presta? Não. Ele, prestando ou não, vai continuar 4 anos aí no governo, porque foi legitimamente eleito, é representante da vontade da maioria do povo brasileiro. Se daqui a 4 anos ele tentar uma reeleição, ou mesmo não tentando apresentar um candidato seu, se ele tiver feito bobagem nesse período, é a hora de você dizer, não, errei, não era isso o que eu queria. Ou então você que não votou no Bolsonaro, pronto, agora a gente tem que reforçar o nosso movimento democrático para não deixar que ele se reeleja. Isso é a democracia. Enquanto isso, Bolsonaro passa os seus 4 anos fazendo gestão, como disse Dória, né? Parar de pensar em eleição nesse momento é hora de fazer gestão. E o Brasil precisa muito de gestões, né? Não é só a política, não é só o blá, blá, blá. E às vezes a gente se perde muito no blá, blá, blá. E nisso o Bolsonaro é mestre em diversionismo, né? Porque ele fala uma coisa, a tomada de 3 pinos, a cadeirinha do não sei o quê, e fica a nação toda discutindo isso. Quando nós temos, e é óbvio que as questões sérias também estão sendo tratadas e a gente deve acompanhar. E é por isso, e aí sim, nós temos movimentos de rua, dia 30 está sendo chamado um movimento de rua, com 2 pautas básicas, né? Há mais pautas, mas as principais são defesa do Moro, né? Moro ainda é um super-herói, esse ataque contra o Moro não tem tirado dele nenhum problema de popularidade. A sociedade brasileira acredita no ministro Moro e no então juiz Moro. Ontem eu estava conversando com um amigo, né, o Gervásio, ex-colega da Caixa, e ele fala muito, é crítico, gosta de provocar, e aí quando a gente vai conversar, ele fica, cara, eu não tenho medo do debate. O que eu tenho medo é do não debate. A pessoa, não quero conversar. Não, vamos conversar, debata, diga, eu perguntei. Aponta para mim, dando por barato que todas aquelas falas colhidas ilegalmente pelo The Intercept, não colhidas por ele, né? Vamos ser justos, né? Exatamente. Né? Mas há uma conivência ali, porque alguém colheu aquilo dali de forma ilegal. Ponto. E, mas quando o Moro... Não, quando o Moro vazou. Primeiro assim, há uma ignorância, né? Porque o Moro vazou. Não, o Moro não vazou. Primeiro assim, aquilo que tinha lá do Moro era com a autorização judicial. O Moro era juiz, né? Então está dentro do escopo, né? E não é vazar, é retirar o sigilo. Vazamentos houve. A Lava Jato, procuradores se utilizaram muito de vazamentos. E toda vida que houve esses vazamentos, eu fui contra e dizia, já que tem esses vazamentos seletivos, é melhor que não haja sigilo. Que a gente saiba, né, que nós possamos saber todo o contexto. Quando você retira de contexto, você está sendo manipulado pelo editor. E é isso que o The Intercept está fazendo, manipulando informações. Porque se ele é verdadeiro, se ele é democrático e quer realmente a democracia, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, ele pega esse documento que ele recebeu e coloca todo à disposição. A forma como ele faz não é fazer jornalismo, é fazer política. É fazer militância política com viés ideológico. E ainda fica fazendo ameaças. Tem algo mais grave, tem mais coisa por aí. Isso, para mim, não é jornalismo. E isso, para mim, contamina, porque ele já acha que ele é conivente. E aí vem um rapaz ontem dizendo que, Luciano, como é que você é vergonha para o jornalismo cearense. Um cara como você, Luciano, parcial. Olha, eu jamais paguei aqui de imparcialidade.
eu não sou imparcial. Eu sou um cara apaixonado. E paixão é exatamente o contrário da imparcialidade, da razão. Sou um cara apaixonado. Sou apaixonado pela minha profissão, sou apaixonado pela minha vida, sou apaixonado pelas minhas ideias. Agora, obviamente, eu não uso a paixão para matar o meu querido Nilton Mourão. Você diz uma coisa diferente, eu vou lutar contra as ideias dele, não contra o Nilton. Mais cedo o nosso Vicente estava dizendo, patinete lá em São Paulo, estão matando, foi suspenso. Não, nem está matando, nem foi suspenso. Na verdade, foi regulamentado agora recentemente em maio, e tem até o compartilhamento elétrico. Mais uma forma, tem que ter cuidado, como sempre. Nisso o Vicente tem razão, né? Qualquer veículo você tem que ter muito cuidado, né? Porque pode colocar em risco realmente a vida das pessoas. Mas o patinete talvez seja um dos menos arriscados, né? Porque quem está ali, né, na frente é mesmo a pessoa que está no patinete. Eu acho que está mais perigoso para quem dirige do que, né, para quem está na rua. Então, amiguinho, eu sou realmente apaixonado. Agora, o que eu te digo é o seguinte, eu procuro fundamentar as minhas ideias, a minha argumentação. Eu não fico nessa de me levar por uma manada, como você, lamentavelmente, está se deixando levar quando diz que o Intercept está combatendo uma quadrilha que está lá na Lava Jato. Com todo carinho, a quadrilha está do outro lado. A quadrilha, aliás, muitos membros dessa quadrilha estão de trás das grades. Então, o senhor, por gentileza, com todo amor e carinho, eu agradeço a sua audiência, é bom, né? Não tem problema. Agora vamos debater com seriedade. Né? Vamos debater com seriedade. Aí ele vai dizer, por que eu não posso criticar o Greenwald? Porque ele tem um Pulitzer. Olha, eu já vi pelo menos 2 casos de Pulitzer. E um deles até foi cassado, o prêmio, porque depois se revelou que a matéria que originou, que deu causa à premiação, era fraudada. E lá na imprensa americana, o prêmio que o senhor Greenwald ganhou, a matéria, não estou criticando a matéria pela qual ele ganhou o prêmio, que foi também sobre documentos vazados. A diferença é que naquela época ele não fazia isso, porque lá era na imprensa, ele publicou na imprensa americana, na imprensa britânica, no The Guardian, e aqui no jornal O Globo. Ganhou também o prêmio ESSO, aqui no Brasil. Porque era um documento sério, vazado lá das autoridades americanas, da autoridade de inteligência, e que haveria espionagem do governo americano sobre outros países. Ok? Então, isso daí, esta matéria de hoje, do Greenwald, me perguntará, apoio, eu não apoio nada, eu sou crítico mesmo à matéria dele, porque eu acho que não é correto, não é jornalismo isso que ele está fazendo. Uma matéria séria, com acusações que ele reputa sérias, ele joga sem sequer tentar ouvir as pessoas envolvidas. Isso não é jornalismo, nem aqui, nem na Conchinchina. Ou por outra, é mau jornalismo aqui ou em qualquer outro lugar. Então, esse tipo de matéria não merecerá jamais um prêmio Pulitzer. Jamais. E essa história de divulgar a conta-gotas e ficar dizendo, ameaçando, eu tenho mais coisas graves. Como é que é? Então você deixa a sociedade refém daquilo que você quer colocar para a sociedade? O que é que você justifica? Então, documentos obtidos de forma ilegal, criminosa, mas você justifica pelo interesse público. E qual é o interesse público na sua divulgação em conta-gotas? Qual é o interesse público na sua divulgação em conta-gotas? O interesse público é que você divulgue tudo que você teve acesso. Tudo. E não a seu bel prazer, não você ficar manipulando informação, não você ficar chantageando as autoridades brasileiras. E eu desafiava o meu querido Gervásio. Gervásio, me diz ali uma frase sequer que você veja crime do então juiz Moro. E ele foi para lá, foi para cá, porque cria uma espuma, né? Aí você vê no Jornal Nacional, aí coloca lá a coisa, está aqui o diário e tal. Aquilo tudo dá uma impressão de ilegalidade, de irregularidade. Aí eu perguntei, Gervásio, me diz uma frase assim, que tu pensa, ele perguntou para mim, você acha que aquilo não é verdadeiro? Eu digo, é possível ser verdadeiro. Mas sendo verdadeiro, dando por barato que seja verdadeiro, qual é o problema ali das conversas, nesse tempo todo, né, de conversa? Aliás, a juíza Brossat
num artigo muito interessante. Denise Frossard. Denise Frossard, que foi uma grande juíza, também foi política, né? Acho que ainda hoje ela é deputada, né? Ela disse o seguinte: olha, eu fui juíza e julguei casos escabrosos no Rio de Janeiro, no jogo do bicho. Sempre conversei muito com promotores e diz: o promotor não é apenas o acusador, ele é o promotor de justiça. Não é exatamente só para acusar, mas para fazer justiça. Então, como é que o juiz não vai poder conversar com o promotor de justiça? Deixa eu mandar um bom dia, já te passo, tá, Wilton? Bom dia para o Tatá, bom dia para o Elvis Nascimento, o Ricardo Gomes, já estamos, bom dia para você, já estamos no ar, na FM Paraíso, lá em Sobral, grande Assis Nascimento, bom dia para Inês Almeida, Dilva Alves, Jesus Alves, Admar Cordeiro, Sandrinha Valéria, bom dia, Luciana, aqui na sua escuta diária, bom dia, querida, grande carinho por você. O Gilardi Alves Sinésio, bom dia, Luciano, manda um alô para minha mãe, dona Ieda, eu não sei se é Ieda ou é Leda, porque aqui a letra no computador, cara, prega essas peças, né? Então, dona Leda ou dona Ieda, né, porque tem os dois nomes, né, em Ocara. Parabéns pelo programa, muito obrigado. Ricardo Gomes, conexão com a Paraíso FM de Sobral, tudo bem? Domingos Sávio, de Senador Pompeu. Fernando Colê e Biapina, mandando um abraço para nós também. Helena Soares, Paulo Roberto Nobre, Sandra Cabral, Nilton Mourão, Vicente Alencar e Assis Nascimento. Bom dia para vocês. Elesbão de Castro, bom dia a todos. Houve uma boa depuração no Legislativo, mas ainda tem muita gente que precisa ser retirada da vida pública. Muito bem colocado, Elesbão. Nós estamos avançando. Eu sou muito otimista. Aliás, na conversa ontem com o PC, ele também é muito otimismo com relação a isso. Porque às vezes dá um desânimo, um desalento, né? Assim, a qualidade que nós temos no legislativo. Então, já houve uma depuração. Agora, isso não acontece de uma hora para outra. É tempo, leva tempo, tem que ter paciência. Na democracia é assim. Então, muita gente já foi alijada. E muita gente nova que chegou também não é lá essas coisas. Tem muita gente boa nova aí. Tem que abrir os olhos. Tem muita gente boa. E tem muita gente nova que também não é lá essas coisas. E, com certeza, não vai renovar o seu mandato. Então, é assim que acontece. Bom dia para Ana Paula, Expedito Boto, lá em Sobral. A Inês Almeida, cada nação tem o governante que merece. Quem elege é o povo. Então, isso mesmo. Kátia Menezes, quer dizer que você defende que um juiz se unir à acusação contra um réu é normal? Primeiro assim, quando é que eu disse isso, minha querida Kátia? E outra coisa, qual é o problema? Não é se unir à acusação contra o réu. Eu faço esse desafio que eu fiz ao meu querido Gervásio. A Cátia também é da Caixa Econômica, assim como a Inês. Me diz uma frase, uma só circunstância em que o juiz Moro se uniu à acusação contra o réu. Qual réu? O que eu vejo nas conversas é a grande preocupação desses homens, juiz e procuradores, em defesa de uma força-tarefa que estava tentando... Isso sim, eles tinham consciência, porque se debruçaram sobre as provas, de que havia ali uma grande bandidagem. O crime organizado estava ali assaltando os cofres públicos. O que é que você queria que o juiz fizesse, Kátia Menezes? Que ele colocasse um esparadrapo na boca e não pudesse falar com ninguém? É óbvio. E você, lamentavelmente, não quer enxergar isso daí. Eles trabalham juntos. Kátia, na Caixa Econômica, você trabalhava junto com as pessoas e conversava muito. Nós sempre conversamos muito, nós somos pessoas conversadoras. E o juiz conversa tanto quanto com advogados, quanto como elemento da acusação. E eu acabei de explicar, o procurador não é só acusação, ele é o promotor de justiça. Então, às vezes a gente faz uma confusão, ali é para fazer justiça. Eu te pergunto, Kátia, você acha que não foi feita justiça? Que não houve crime na Petrobras? Que esse dinheiro que foi devolvido pelos bandidos deve ir de volta para ele, que não houve nada. Olha, enquanto vocês da esquerda não fizeram uma autocrítica de entender que houve um erro fatal ao chegar ao poder, que vocês podiam ter feito um grande governo, e fizeram coisas boas, mas a roubalheira que foi feita, enquanto não houver uma autocrítica, não entender isso, e também não compreender que aqueles que roubaram devem pagar pelos seus erros, jamais vocês vão evoluir, lamentavelmente. Então, isso não é democracia.
Ela diz, não esperava isso de você. Kátia, não espere. Por gentileza, você esperar o contrário de mim é que me causaria consternação. Eu jamais vou ficar do lado dos bandidos. Jamais. Bom dia para o Antônio Ferreira. A Kátia insiste. O que este juiz canalha está fazendo é jogando todo o sistema jurídico na lama. Canalha, ô Kátia? Olha as palavras que você está usando. O que é que tem de canalice no muro? Por que mandou prender os seus amigos que estavam roubando? Por que mandou prender os seus amigos que são ladrões? Que estavam roubando a mim, a você e a todos? Quem é o canalha, Kátia? Para com isso, acorda, mulher. Bom dia para o Neto Parente, assistindo aqui na Tapioca do Barroso. Olha aí, cara. Tapioca do Barroso. Bom dia para o Marcos Barreto, grande amigo, acupunturista, homem que cura tudo com suas agulhas, miraculoso. Bom dia para Maria Célia Mesquita Martins, Deus te abençoe. O Wellington Pereira, a Fátima Johnson lá no Jordão. O Wellington retransmite o nosso programa na sua web rádio Interative Metro lá em Maranguape. Bom dia para o Irlon Alexandrino, Cristiano Chano, a Catarina Soares, Auriclécio Macedo, Chico Boto, grande abraço, amigo, Karina Menezes, Velaneide, o Soares, Grijalva, bom dia para todos nós. Tá vendo como eu me apaixono, cara? Até esqueci de conversa, me perdoe. Não, cara, olha, que belo arrazoado, que bela reflexão você nos trouxe no início desse segundo tempo do nosso programa Hora da Notícia. E eu quero apenas fazer aqui alguns endossos, né? A democracia, ela é a razão de estarmos aqui. Nós estamos aqui por causa da democracia. Percebam, nós estamos aqui para promover a liberdade de expressão, para promovermos a liberdade de imprensa, o direito ao debate democrático, para conscientizar o cidadão, o homem, e a cidadã, a mulher. Será que nós estaremos aqui se o nosso país estivesse ainda sob o teto do regime de 64? Essa é a questão que eu quero colocar. Eu nasci no dia 19 de fevereiro de 1964. E não me esqueço da primeira vez que eu votei na minha vida, no ano de 82. Quando foi restabelecido o direito ali para todos os brasileiros da escolha dos governadores, dos estados. Porque até então era indicação do governo central, lá de Brasília, os conchavos. Aqui tinha o esquemão dos coronéis. Coronel Virgílio Távora, Coronel César Carlos de Oliveira Filho, Coronel Adalto Bezerra. E é fato que estes homens, mesmo sendo coronéis, foram bons governantes. Há pontos a se discordar em relação ao papel deles na política cearense? Com certeza, mas eles deram as suas contribuições dentro do contexto que se vivia. Então, que bom que nós estamos na democracia. E estamos aqui exatamente com esse programa, todos os dias, de segunda a sexta-feira, que se chama Hora da Notícia, para promover a democracia. Agora, o que eu percebo é o seguinte: somos um povo democrata? Somos um país democrático? Não. Não somos. Não somos um povo democrata, não somos um país democrático. Porque enquanto nós acharmos que a solução é a gente restaurar o que vivemos em 64, parece que nós não aprendemos nada com a democracia. Parece que nós ainda estamos no jardim da infância da democracia. E o fato é tanto que nós temos problemas na boa convivência democrática, nas nossas relações interpessoais, Luciano, nas relações profissionais nos ambientes de trabalho, e na política também. Às vezes, no ambiente de trabalho, você faz uma colocação altamente profissional, visando o melhor para a tua instituição, visando o melhor para a tua organização. Mas, se o teu chefe ou a tua chefe não for com a tua cara, trata de desfazer, com toda educação e delicadeza, aquilo que você defendeu de melhor para a sua instituição.
Porque, infelizmente, as pessoas estão muito acostumadas a que os meios de comunicação pensem por elas. Durante muito tempo no Brasil foi assim. Os meios de comunicação te davam o pacote pronto para você seguir feito manada. E o que eu lamento mais ainda é que o PT e os demais partidos de esquerda fazem com seus seguidores uma relação antidemocrática, de subserviência, de dominação ideológica. Ô, Luciano, você me acredite que até hoje, por conta ainda do rescaldo das eleições do ano passado, e olha que eu me demorei a me decidir, mas quando eu me decidi, foi uma decisão absolutamente consciente e verdadeira, até hoje eu tenho pessoas que me olham de forma enviesada lá no trabalho, lá no condomínio onde eu moro, para a gente ver como nós somos antidemocráticos, como nós somos parciais. Então, a democracia, ela é maravilhosa, porque apesar dos seus defeitos, as qualidades superam os seus defeitos. Como diz o Churchill, né? A democracia é o pior regime que existe, situados os demais, né? Bom dia para o Soares, o Grijalva manda excelente programa, o Wagner Viana, o Auriclésio Macedo, esses pedalhas são os alienados e cegos. Bom dia para o Fidelis Barroso, o doutor Paulo Roberto, brilhante, é muito paciente e lúcido com esses esquerdopatas. O Fidelis Barroso, bom dia a todos, sempre ligado no programa. Valíris Avelino, bom dia para você. O Auriclésio, essa Cátia quer deixar o rato de lado e coloca a culpa no queijo. O Wagner Viana, bom dia, Luciano. De se lembrar que o Ministério Público não é parte no processo. Ele atua para condenar ou absolver. Muito bem. A certeza de que a Lava Jato é uma operação exitosa é a recuperação, por enquanto, de quase 14 bilhões de reais. Isso mesmo, 14 bilhões de reais. Luciano Ritter foi tão longe por causa desses doentes. Sempre há os que tem que ter um certo... E hoje, acho que o Nito até já falou aqui, né, a respeito da Cátia, que um advogado, dessa vez, vários juízes apoiam o Moro, e até muita gente apoia. Grande Adson, um abraço, amigo. Obrigado aí por ter estado até agora com a gente, assumindo agora aqui o seu Saldanha. Augusto Saldanha. Manchete da Folha. A Folha, como está fazendo essa bobagem, vai ter que ir atrás, né, e botar um lado e de outro. Isso aqui é jornalismo. Tá? Embora as coisas, né, vá atrás. Bota um lado que é a favor. Ontem, logo depois de noticiar, já botou um artigo grande do Zanini, né, o advogado do Lula. E o advogado do Lula tem que dizer aquilo que ele disse, né? Então está aqui hoje o advogado Marcelo Knopper-Macha, nome esquisito, né, o sobrenome dele, uma entrevista hoje na Folha, dizendo: ter opinião não é suspeito, diz advogado sobre o Moro. E o jornalista tenta encurralá-lo, né? Isso é quando, o que o senhor achou do vazamento dos diálogos que envolvem o ministro Sérgio Moro, advogado? O que existe até agora são notícias dando conta de diálogos. A gente nem tem prova, tem notícia. Segundo a jurisprudência dos nossos tribunais, denúncia anônima não serve nem para dar início à investigação. Ainda que tivéssemos provas, a obtenção delas se deu de maneira ilícita, por meio de um hacker. Isso, juridicamente, não pode ser considerado prova, nem pela acusação, nem pela defesa. As provas são do processo, não pertencem a nenhuma das partes. É um princípio geral do direito. Não é prova da acusação, da defesa. É do processo. Isso é controverso, não? Pergunta o jornalista. Ele diz: muitos juristas, bom dia para o Gilardi, Leda, muito bem, dona Leda, ele deixou para botar agora o L maiúsculo, né? Ficou mais fácil da gente dizer. Então, bom dia para a dona Leda, lá em Ocara. Parabéns aí. Isso é controverso, não? Pergunta o jornalista. Ele diz: muitos juristas entendem que prova obtida ilicitamente pode ser usada. Estou dando argumentos técnicos, mas o juízo é que vai emitir decisão sobre isso. Por se tratar de uma operação tão longa, vultosa, sui generis, e sendo os acusadores sempre os mesmos... Atenção, Kátia, se ainda estiver por aí. Atenta, abre a tua mente. É compreensível
que haja diálogo entre juízes e promotores, diferentemente da defesa, que é pulverizada, em que cada um tem o seu advogado. E até muda, né, no correr. Além disso, a gente tem que compreender o contexto dessas mensagens. Diálogos captados por meio de mensagens frias não tem entonação, não tem ironia, você não percebe o que é que está ali, né? E você nem sabe se as pessoas que estavam digitando são elas mesmas. Não tem isso, né? Não tem isso. Quando você tem o áudio, não, você tem a certeza, né? A voz... Às vezes o cara diz, olha, escreva aí, diga aí para fulano aí que está sem tempo, né? Diga isso. Aí o jornalista insiste, é bom porque tem, né, o outro lado. A própria Lava Jato já defendeu que provas obtidas ilicitamente podem ser usadas. Então, isso aqui ele faz um... Olha, são só alguns procuradores, e controverso mesmo. O que o senhor acha da acusação de que há viés político na Lava Jato? A resposta dele, todo ser humano tem um viés político. É óbvio, né? O juiz discute política, futebol. O que ele não pode é colocar política no seu trabalho. E isso a gente não consegue detectar nesses diálogos. É justamente por isso que existe um sistema recursal. Ter opinião não significa ser suspeito. A suspeição se dá se a opinião está colocada de maneira imotivada nos autos. Kátia, eu estou falando com você, Kátia. Primeiro que eu gosto muito de você, tenho o maior respeito. Não tenho o menor respeito por essas ideias que você colocou aqui. Mas por você, a pessoa, eu tenho o maior respeito, o maior carinho, gosto de você. Mas é porque essas ideias não são só suas, né? Muita gente pensa assim. Infelizmente. E assim, olha, o ódio é contra o Moro. Meu amigo Gervásio, quero ver o Moro preso. Tudo bem, cara. Você pode dizer que quer ver o presidente de Fortaleza preso, que não gosta dele. Ou o presidente do Ceará preso, né? Mas essa rivalidade do Ceará e Fortaleza... Pois agora você tem que ter arrancar o pescoço. Você tem que ter uma justificativa para mandar alguém para a cadeia. Como você não é juiz, e é só uma conversa boba aqui entre gente que estava tomando até cerveja dele lá, é compreensível isso, Gervásio. E assim como é compreensível você querer o Moro preso. Mas veja bem, depois que tem o recurso, a ação não é mais do Moro. A decisão não foi mais do Moro. Quando há o recurso, passa para a instância superior. Então, se o Moro errou, erraram todos os que se envolveram na questão e julgaram. E sempre por unanimidade. Eles esquecem sempre esse detalhe. O Moro. Então, e os outros juízes? Como é que os outros juízes não viram? E não, os advogados do Lula sempre pediram isso, sempre alegaram isso, alegaram tudo nesse processo, tudo eles alegaram. E não conseguiram nada. Muito bem. Ali não está claro que Moro tomou um partido? O jornalista é bom, eu acho legal, faz as perguntas. Aí ele diz, é muito difícil dizer. Tenho dificuldade em enxergar isso. O cara não vê isso aí. Mas ele orienta os procuradores, cobra, sugere. Talvez seja isso que a Kátia diga que seja conluio. Resposta do advogado. Para mim, ele está seguindo o artigo 40 do Código de Processo Penal, que obriga juízes a comunicar ao Ministério Público sobre crimes em andamento. O juiz toma conhecimento de um crime, alguém fala para ele tem que mandar para o Ministério Público. Muito bem. Ele tomou conhecimento de fato ilícito e mandou para a Procuradoria. Já em relação a ter aconselhado a Lava Jato, entendo que ele simplesmente fez o registro de que determinada procuradora não ia bem nas audiências. Ele disse que acontece, ele já presenciou juízes fazerem isso até de forma deselegante, em público. Olha, você não está sabendo conduzir a inquirição. O juiz dá um pito na procuradora. O que é que você vê nas conversas? O Moro, elegante, ela não está indo bem, talvez seja bom passar por um treinamento. E olha, ter cuidado para que não vaze isso daí, para não melindrar um colega, uma profissional. Então, é um cuidado, é elegância. E sempre para quê? É para ela, a inquirição dela vai prejudicar o Lula, vai influenciar nos autos? Não. O que prejudica é o andamento da inquirição.
Se você ficar fazendo perguntas, indo lá e voltar cá e tal, e o juiz é o que chama de colocar a ordem no feito, né? Chamar o feito à ordem. Olha, pá, vamos ser mais objetivos, vamos ser mais claros. Qual é realmente a acusação, o que é que a defesa tem e tal. Isso também cabe ao juiz. Deixa eu dar um bom dia para quem mais entrou aqui, meu Deus. O Karina Menezes. Aqui o povo acha que o certo está errado e que o errado está certo. O povo da mente pequena. Vamos acordar, meu povo. É isso aí, Karina. Vamos tomar um cafezinho, né, para ver se desperta a inteligência. Bom dia para o José Soares da Silva Júnior. E o Erivan Santos Silva. Bom dia, grande Luciano. Eu já desisti de debater com esse povo. Grande abraço. Eu insisto, eu gosto, eu sou apaixonado pelo debate. Eu falei. Kátia voltou. Queiroz anda sumido no inquérito de Flávio Bolsonaro, parado. STF adia julgamento de ações do Moro contra Lula. O ministro do Turismo continua lá. A Aécio está solto. Prescreve inquéritos do PSDB. Procuradores não entregam celular. Ninguém investiga as milícias. Você confia na justiça. Você veja... Kátia. A Kátia acordou, disparou. Veja ela estava falando. Veja como são as coisas. O foco aqui era em cima do ovo. Aí já passou, já virou por assim, acho que deu perdido, né? Deu perdido, né? Saiu do Moro, quer dizer, saiu do muro, né? Cadê o Queiroz? Eu faço a mesma pergunta que você faz, Kátia. Eu não passo a mão na cabeça de bandido nenhum. Nenhum de nós, hein? Nenhum. Agora, eu sou contra colocar nas paredes um juiz que está tentando dar moralização à sociedade brasileira. E isso que você está dizendo é exatamente o que o Moro está indo contra. O Moro quer aprender. Ele também não quis melindrar FHC. Olha a bobagem, Kátia, minha querida, não me faz eu dizer essas coisas, não, tá? Eu não queria melindrar FHC. Claro, nem melindrar. Eu também não quero melindrar você, Kátia. Não quero melindrar você. Não me obrigue. No caso do FHC, que muitos beócios, não estou falando de você, muitos beócios dizem que ele não alcançou o Aécio. Não estou falando de você, que você é uma pessoa inteligente. Mas até o Gervásio estava dizendo. Mas o Aécio deixou de fora. E eu tive que dizer, porque eu gosto do meu amigo, disse, rapaz, é ignorância sua, eu vou tentar tirar você da ignorância. O Moro é um juiz de primeira instância. Muitos queriam super-ministro, super-herói. Como você, Kátia. Você está querendo que o Moro fosse um super-herói e tivesse prendido o Aécio. O Aécio não podia, porque o Aécio era de foro privilegiado. No caso do FHC, Kátia, se você não sabe, não era da alçada do Moro. Era da Procuradoria-Geral da República, tentando incriminar FHC para um crime que, se houvera, que não foi nem julgado, se houvesse, já teria sido prescrito. O crime de Caixa 2 teria sido de 96. 20 anos depois, o crime já prescreveu faz tempo. E aí sim, aquela procuradoria lá do Janot fazia política. Aí pediu ao Fachin, olha esse negócio, é o crime aí do FHC. O Fachin mandou para o juiz de São Paulo. O que é que o Moro disse? Para que fazer isso? Nós vamos melindrar o cara sem nenhuma razão. Grande Sérgio Moro. Eu vejo grandiosidade. Onde você vê pequenez, eu vejo grandiosidade. O erro está lá naquelas pessoas que sabem que o processo é manifestamente prescrito e utiliza o sistema jurídico nosso, perde tempo. Um sistema que, como você diz, é injusto. Processos parados, emperrados, chega a prescrever. Aí você vai colocar um processo manifestamente, expressamente prescrito para ele correr, para passar na frente dos outros, para fazer política, para trazer o FHC para o turbilhão. Não tenho nada a favor ou contra o FHC, não. Eu sou entusiasta dele. Fui muito crítico na época do governo dele e hoje eu vejo quão bem, quantas coisas boas ele fez para o Brasil naquela época. Uma delas foi a lei de responsabilidade fiscal, que fez com que a dona Dilma fosse empichada. E que esse Greenwald diz por aí que é golpe. Desconhecimento, ignorância das leis brasileiras. Desonestidade intelectual. Exatamente. Safadeza. Então, Queiroz, que vá atrás. Agora, eu acho que tem uma fila, viu, Kátia? Você fala do Queiroz, que é um deputado estadual, na época, lá no Rio de Janeiro, era o 17º em termos de valores. Na frente tem um deputado do PT, do seu partido.
do PSOL, vários deputados. Aliás, era um arco-íris de legendas envolvidas nesses supostos crimes. Cobra-se no Queiroz. Mas tem uma fila. Há 16, em termos de valores, na frente do Queiroz. No Queiroz se falava em 1.200.000. No deputado do PT, presidente da Assembleia, era 40 milhões. 40 milhões. Eram 20 deputados envolvidos. O Queiroz, o caso do Queiroz, do Flávio Bolsonaro, é o 17º em termos de valores. Então vamos fazer uma hierarquia, tá certo? Vamos cobrar primeiro os 16 que estão na frente dele. E que nenhum fique de fora. Nenhum. O Wagner, a senhora Cátia, infelizmente, está faltando com a verdade. Moro entregou, sim, o seu telefone para a perícia da Polícia Federal. Entregou. O André Lima, bom dia, Luciano de Mourão, e a todos os nossos amigos ouvintes, a Fran Fernandes, Cátia Menezes. Começou, é o PT, e o PT, não estou entendendo. Eu só estou entendendo que você acha um monte de bobagem, amiga. Um monte de bobagem. Então, procura assim, argumenta melhor, a gente conversa. A gente pode até tomar um café junto. Se você me convidar para um café, a gente conversa melhor. Não dá para ficar... O ministro do Turismo continua lá. Sim, e aí, o que é que tem contra ele? O Écio está solto. Sim, eu estou solto também. Enquanto não tiver o crime formalizado contra o cara, né? Prescreve inquérito do PSDB, prescreve de todos. De todos. Do Disseu prescreveu. Um bocado de gente prescreveu também, tá? É porque a justiça nossa é lenta. É por isso que eu sou puto quando faz um negócio desse com o FHC, porque já é lenta e manda correr um processo que não vai dar em nada, atrapalhando os processos que podem ter problemas. Bom dia para o nosso querido Áureo. Fran Fernandes, já falei de você. Elizabeth Oliveira Costa, triste, juiz parcial, e você continua defendendo. Elizabeth, me diz uma palavra que o juiz foi parcial, né? Me diz aí, me diz, né? Porque ficar só dizendo, que adjetivando, né? Um juiz se colocou com mais de uma centena de bandidos na cadeia. Se isso é parcialidade, viva o juiz parcial, viva. Porque há muitos juízes que dizem por aqui que não é parcial e que fica, na verdade, ao lado dos bandidos. Esse juiz, que você chama de parcial, botou um monte de bandido de trás da cadeia. Ele está sendo parcial, sim. Ele está sendo favorável à parte que ele toma parte pela sociedade brasileira. É assim que eu acho que deve ser um juiz. Se você pensa diferente, lamento. Grande abraço para você. Vai, Benildo, você diz alguma coisa ou eu me perdi aqui? Amigo, olha aqui na coluna painel da Folha de São Paulo de hoje. Lula deve levar à ONU mensagens de Moro com Lava Jato e pressão das forças sobre o STF. Isso aqui, vejamos aqui da coluna painel. Missão internacional. As mensagens trocadas pelo ex-juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato devem compor a última manifestação da defesa de Lula à ONU, entidade na qual o petista questiona suas condenações na justiça brasileira. Além das conversas reveladas pelo The Intercept, os advogados do ex-presidente colecionaram declarações dos membros das Forças Armadas e do governo Bolsonaro. Querem mostrar que todas as instâncias do judiciário são pressionadas quando é seu cliente quem está nos autos. Olha, não adianta. O que interessa aqui para essa gente é o seguinte: enquanto o Lula não for solto, então não vai acontecer o resultado que interessa a essa gente. Agora, pode o Lula ser solto com a ficha dele, o envolvimento dele? Gente, o que o Lula fez está mais do que provado e comprovado. O Lula, ele cometeu sérios pecados na sua carreira política. E um dos seus maiores pecados foi abrir mão da honestidade, se é que ele teve em algum momento. Porque ao chegar na presidência da República do Brasil, este homem teve uma oportunidade ímpar de sair ao final do seu mandato de 4 ou 8 anos, ele foi presidente por 8 anos, de cabeça erguida, de ter uma biografia irretocável. Mas, no entanto, nós não podemos dizer isso do presidente Lula, do ex-presidente Lula. Lamentavelmente, ele usou de todos os esquemas criminosos para solapar o Brasil, para roubar o Brasil de laranjas, né?
Olha, gente, é triste falar, mas eu cheguei a votar no Lula. Não votei mais na sua reeleição quando ele for candidato à reeleição, porque eu vi que tudo estava contaminado. E hoje eu vejo que fiz bem em não ter votado nesse camarada, porque ele enganou a mim e a muita gente. Então, lamentavelmente, você não quer admitir, não quer reconhecer. Se eu avanço o sinal vermelho, vai chegar a multa para mim. Eu vou ter que assumir a minha infração no trânsito. Quer dizer, então, que o Lula fez, e ainda tem que ser perdoado? Ele não tem, portanto, que responder pelos seus atos criminalmente? É isso aí. Quando você fala Lula, Francisco Facó está mandando aqui um abraço. E ainda expõe o Brasil ao ridículo, né? Perguntando o que o Lula fez pelo Ceará. Rapaz, fez um bocado de coisa. Só não trouxe a refinaria que ele disse que ia trazer, né, várias vezes. As águas de São Francisco ainda não chegaram, né? Mas fez. Né? A Bolsa Família atingiu muita gente. Nos fez de besta. Também. Bom dia para o Carlos Rafael, lá do Morrinhos. Bom dia, Luciano e ouvintes. O programa tá show. Ligado aqui com a Cris. Graças a Deus. Oriclécio mandando um abraço também aqui e tal. O Oderno também lá de Morrinhos. Bom dia para o Joé de Paiva, Gorete Alencar, o Elias, o João Paulo de Aracati e o Walter Lan. Esse povo estava aqui no WhatsApp mandando mensagem para nós. E assim, também para o Padre Bosco, lá de Alcântara. Bom dia, Luciano, parabéns. O pior cego é o que não quer ver. Só a benção, Discutir com o petista é o fim, já desisti. Padre Bosco, um grande abraço. Ele admira muito o nosso programa. Eu fico muito feliz com isso. Ore por nós. A gente precisa muito, né? Sempre, né? Bom, o André Lima Ramos, na altura do campeonato, Lula sendo solto, irá tumultuar esse país. Se preso, ele já faz isso. Imagina esse saca-trapo em liberdade, que Deus nos livre deste mal. E eu acho engraçado que só se fala que o juiz Moro é parcial quando do Lula. Você falou Lula. Então Lula é intocável. Moro mandou prender mais de uma centena de bandidos. Tu quer saber? O Lula é um Deus, rapaz. Então não se discute com Deus. Pronto. Mais de uma centena. No caso do Eduardo Cunha, Moro foi parcial. No caso do Odebrecht, Moro foi parcial. Em tantos casos, não tem uma centena, é mais de 100 pessoas. Ora sim. O Lula tem 2 condenações. Uma foi do Moro, a outra foi de uma mulher, também condenou o Lula. Ela também é parcial. Vamos atrás aí, né, algumas conversas dela. Os desembargadores lá do TRF4 também são parciais. Os ministros do STJ também são parciais. Ora, vamos procurar o que fazer, cara. Nesse momento, na altura dessa. Então fala de todos. Por que esse ódio contra o Moro? Por quê? Por que não se fala também dos outros juízes que disseram que o Moro está correto? Que as provas são consistentes? Todos. Unanimidade. Não houve um voto divergente. É o que é corporativismo? Será que é corporativismo? E diga-se mais, a grande maioria desses juízes das cortes superiores foram indicados por Lula ou pelo PT, pelo partido que estava no governo. Então, esses juízes são parciais também. Moro condenou Lula, aí os outros disseram que a condenação do Moro estava correta. Correta. Aí foi para a terceira instância, foi para o STJ. Quando chega lá, de novo, unanimidade. Condenação está correta. Só houve diferenciação na dosimetria, no tempo de cana. Exatamente. Do Lula. Exatamente. Porque o Moro disse que ele devia passar X anos. Quando chega no TRF4, aumenta... 9 anos e meses. E passou para 12 meses, né? 12 bem. anos e meses. Me auxilia o nosso querido Newton. Moro tem, olha, ele merece aqui 9 anos e alguns meses. Acho que era 9 anos e 4 meses.
O TRF4, não, ele era presidente, agravou lá os caras. Então os caras são mais canalhas, né, Kátia? São mais parciais, né, fulaninha que falou aqui. Porque ainda aumentaram a pena pro querido Lula, né? Aí vai para o STJ e lá unanimidade. As provas são consistentes. As provas consubstanciam, dão direito a essa condenação. E divergiram na pena. E reduziu a quantidade de anos que Lula vai para a cadeia. Muito próximo daquilo que o Moro tinha proposto. É verdade. Então, é o Moro que é imparcial. Quer dizer, o Moro foi até suave, né? Na dosimetria. Olha, gente, outra reflexão. Luciano, quem é que banca advogados, bancas de advogados tão caros para o Lula ficar o tempo todo recorrendo? Porque, na verdade, olha, é um espalhafato jurídico. Vive de recorrer às decisões e recorre. Quer dizer, a roda da bicicleta não para de girar. Então, onde é que estão essas pessoas que, no caso aqui do Ceará, daquele escândalo do judiciário cearense, o Expresso 150, onde é que estão essas pessoas que não fizeram a reflexão e não criticaram a postura do nosso judiciário aqui? Gente, pelo amor de Deus, como disse o Luciano, vamos trabalhar, vamos aplaudir o que é certo, porque o problema do Brasil é exatamente esse. O Brasil tem tudo para dar certo, mas nós temos um povinho que pensa tão medíocre, tão pequeno e tão contra o país, que o nosso país não vai para frente por causa desse povinho. E dos egoístas de plantão, dos sanguinários da população e da nação, eu digo sanguinários, porque ficam sugando o suor e o sangue da gente que trabalha honestamente, certos políticos que não honram seus mandatos e nos decepcionam nas assembleias estaduais, nas câmaras de vereadores, no Congresso Nacional. Por isso que o Brasil tem tudo para dar certo, Luciano. A gente está dando certo, vai dar certo. E esse pessoal fica puxando para trás. E assim, cara, Bolsonaro foi eleito, a gente gosta ou não dele, né? Fazer a oposição também. Vamos ser democratas, respeitar o resultado. Também é legítimo, é claro, não pode ficar o tempo todo questionando o cara que não foi aquele em quem eu votei. Você votou contra ele, mas votou. E se o seu candidato tivesse sido eleito, você gostaria também que tivesse legitimidade. E tem, acabou-se, né? Bom dia para o Fernando Júnior, mandando um abraço. Há quanto tempo? Um grande abraço, amigo. Um abraço afetuoso. Hoje, só para estar terminando o programa, sobre a lei de homofobia, uma reflexão do Welley Schwartzman. Gosto muito dele e em 80% dos artigos eu concordo com ele. Às vezes tem discordâncias homéricas com ele, né? Mas... É da democracia. Eu gosto da forma como ele, mesmo quando eu não concordo com ele, eu gosto da forma como ele argumenta. A discordância tem que ser respeitosa e inteligente. Sobre a homofobia, né? Olha, o que ele trouxe com o artigo, como é que deve fazer? Se for pela lei que o Supremo fez questão de legislar, né? O Supremo editou uma lei. Na verdade, não é a lei. Criminalizou uma atividade que não é a lei que previna isso. Olha o que diz a Bíblia em Levítico, capítulo 20, versículo 13. Eu não tive tempo de checar, né? Mas estou confiando no cara. Se fosse um pastor, eu fechava os olhos, ou um padre, né? Aqui é um articulista, mas imagino que ele tenha ido atrás. Diz lá em Levítico: se um homem se deitar com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram ato repugnante. Terão que ser executados, pois merecem a morte. Você conhece algo mais homofóbico do que isso daí? É verdade. Está lá em Levítico. Mas é assim, o Levítico não era lá a lei inicial, é o Pentateuco, um dos 5 livros da Torá. Fundamentais, né? Fundadores da Bíblia, né? Da Torá judaica, e era um livro de leis. E diz muitas coisas lá estranhas, né? Fala sobre a escravidão, outros devem ser, os amalequitas devem morrer, porque é de uma raça diferente, né? E totalmente estranho isso daí. Acontece que no Novo Testamento, Paulo também fala, não prega a morte, a partir daí não tem morte, né? Mas repudia e diz que não entrarão no reino dos céus.
Mas só que tem uma listinha, né? É. O pessoal fala só assim, homofobia. Tem uma listinha lá, os mentirosos, os ladrões, Os idólatras, os fraudadores, os pederastas. Porque o pedaço já está no início da conversa, certo? É. Então, esses não entrarão no reino dos céus. Assim como tem aquela história da mulher ser submissa, que muitos fazem questão de não entender, e tentaram queimar a ministra Damares, que ontem esteve aqui em Fortaleza, e perguntaram já a provocação: ministra, você acha que a mulher deve ser submissa? Eu disse: olha, a minha religião diz isso. A mulher deve ser submissa. Só que não entendem a contrapartida, O contexto. e o contexto. Eu até estou fazendo aqui uma epístola de Luciano Clever, segundo a contemporaneidade. É assim, eu diria, para esclarecer, resumindo, a mulher deve ser submissa ao marido que esteja pronto a dar a vida por ela. Exatamente. Porque Paulo também diz isso. O amor, a fidelidade, Que o marido, para igual. o marido tem que ser fiel à mulher. A mulher vai ser submissa ao marido que lhe for fiel. Ao marido que lhe amar a ponto de dar a sua própria vida por ela. Porque quando ele diz da submissão da mulher, é uma analogia da igreja com Jesus Cristo. Então, a igreja esposa de Jesus Cristo. Exatamente. Jesus Cristo morreu por sua esposa, a Exatamente. igreja. Deu a sua vida. Foi fiel o tempo todo. Então, a submissão à igreja ao mandamento de Cristo. E Jesus é o cabeça da igreja e nós que o Então, seguimos é uma somos analogia. o corpo místico. Analogia que se fazia. Então, a analogia não pode ser só um pedaço da analogia. Não. Então, a epístola de Luciano Clever, segundo Nilton Mourão, é o seguinte: a mulher deve ser submissa ao marido que esteja pronto a dar a sua vida por ela. Exatamente. Exatamente. É o que está na Bíblia, é exatamente isso. Você não tirou uma vírgula, companheiro. O problema é que as pessoas não querem saber da verdade, porque Jesus é caminho, verdade e vida. Caminho que nos leva para Deus, verdade que não nos falta e vida que nos conduz para a eternidade. Ponto final. E o mundo é uma porta larga para você perder a eternidade com Cristo. Eis o fato. Mas o que eu vim trazer assim, essa reflexão que eu trouxe o Hélio Schwartzman, hoje na Folha de São Paulo. Exatamente. E aí, com essa lei anti-LGBT-fobia, o que eu faço com a Bíblia? Vou tirar os pedaços do texto sagrado, a palavra de Deus? Que é a inspiração do Espírito Santo, escrita por homens segundo essa inspiração divina. Como é que se faz, né? Então, é ruim o STF se meter nessas coisas. Deixa, STF, as leis para o legislativo. Deixa lá, quieto. Bom dia para o Ricardo Gomes, já está se despedindo aqui da gente. O Arlécio Marinho, a Elizabeth Oliveira Costa, depois dessa, saindo. Bom dia para vocês, Carioquinha já chegando. Amai ao próximo como a ti mesmo. Fico com esta máxima. Quero amar você, Elizabeth, tanto quanto eu me amo. Um grande abraço. Carioquinha chegando, sinal. Então a sirene lá fora também estourando o alarme. Acho que vai embora, vocês têm que ir embora, né? Digamos, desfazendo nesse momento a conexão entre Fortaleza e Sobral. Um grande abraço a todos os queridos ouvintes do programa De Olho na Cidade. Grande abraço a Cis Nascimento, Ricardo Gomes, Sobral, toda a Zona Norte, a legião de ouvintes da nossa querida Rádio Assunção Cearense, a Letícia Carioquinha chegando aí para trabalhar firmemente. Um grande abraço para vocês, um dia bastante proveitoso e até amanhã com a graça de Deus. Até amanhã com as graças de Deus, Rádio Assunção Cearense e FM Paraíso em Sobral. Um abraço, Deus nos abençoe. Muito obrigado pela